Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de reflexão aqui no NS Futebol. Cenário novo. Pessoal, é o seguinte, a gente vai trocar algumas ideias, eu falei isso para vocês ao longo dos vídeos, né, que em alguns momentos eu vou trocar ideias sobre as vivências que eu estou tendo aqui em Limeira. Estou participando das reuniões, das aulas do Alcides, das reuniões do LEP, aqui na Unicamp. E algumas reflexões eu vou compartilhar com vocês que eu tenho feito, reflexões e dúvidas que eu tenho tirado diretamente com o professor Alcides e também compartilhado algumas reflexões com os demais colegas de laboratório. E aqui um abraço especial ao Gabriel, que a gente participa da aula de jogo, né, de teorias do jogo. E nessa aula foi onde surgiu essa reflexão específica do vídeo de hoje. Tá? O grande ponto para mim, e uma coisa que sempre me incomodava quando a gente falava de jogo, e quem aqui tem estudado jogo ou tem visto alguma coisa de jogo, muitas vezes a gente coloca que no jogo as máscaras caem. Né? É uma frase relativamente famosa, relativamente utilizada, principalmente no meio acadêmico, tá? Para quem estuda jogo especificamente. E nesse cenário, uma das coisas que vinha me incomodando diretamente é a seguinte, e eu peço muito que vocês relaxem e acompanhem a minha abstração ao longo desse caminho. Tá? Se há uma máscara, né, se as máscaras caem, há uma máscara. Se há uma máscara, há uma essência. Tem que ter algo por detrás da máscara. Se a máscara é algo mutável, tem que ter algo que não é mutável por detrás da máscara. Então, basicamente, vamos recorrer a algo visual. Você entra num baile de máscaras, ou seja, a pessoa está com a máscara trajando ela. Por baixo da máscara tem que ter algo, por definição, a tua cara, certo? E nesse sentido dessa analogia, uma das coisas que me preocupava muito nela é você acabar chegando numa lógica meio determinística, biológica ou quase religiosa. E aí nada contra ser biológico ou religioso, mas é que não encaixa muito com teorias acadêmico-científicas em alguns pontos, tá? Que é o seguinte, você fala assim, você tem uma essência, eu treino a aparência desse meu jogador, a aparência, ou seja, como ele vai lidar com as coisas do mundo externo, né, como essa máscara vai lidar com o mundo externo, ou seja, eu ensino ele a utilizar melhor as máscaras que ele vai ter, mas há uma essência que ela é imutável, ou seja, há algo que eu não treino em si, há algo que não muda em si, então por que eu não poderia atribuir, por exemplo, dom a um jogador? Dado que é imutável, dado que eu não sei de onde vem, eu poderia atribuir, por exemplo, que existe um dom, né? Você nasceu com um dom. Ou eu poderia falar que o Cristiano Ronaldo nasceu com predisposições biológicas à prática do esporte, qualquer coisa do tipo. E aí eu levei esse questionamento ao professor Alcides e eu vou tentar fazer uma explicação do que eu entendi. Tá? Então, isso daí foi o que o professor falou? Não necessariamente, tá? Mas o que eu entendi e aqui, obviamente, do que eu entendi para onde isso vai caminhar. Tá? E onde impacta na análise, que é o grande objetivo do canal. Quando eu levei essa questão, o grande ponto foi que, primeiro, a gente tem que entender que de fato há questões que nos são herdadas. Então, há questões relacionadas à parte biológica que são herdadas, há questões relacionadas ao ambiente que você está ali, que você não controla, mas que te impacta diretamente, né, o ambiente de criação que você vai estar ali, seja ele familiar ou não, né? Todas as esferas, e tudo isso vai impactar a formação dessa pessoa como um todo. E aí esquece o jogador de futebol nesse momento, tá? Jogador ou jogadores de futebol, é só uma questão de formação da pessoa. Isso tudo vai impactar. Você pode entender essa essência meio que como personalidade, tá? E aí essa personalidade vai interagir com o mundo, e ela não pode ser ela mesma por definição, e aí faz muito sentido, porque se essa essência fosse interagir com o mundo, ela teria grandes problemas, né? Porque ela, provavelmente, se há uma interação, há uma muta, há um processo contínuo de mudança das duas partes. E se a essência não muda, né? Por definição. Nesse cenário que a gente está, você tem ali a constituição da máscara, e aí sim
É uma máscara não no sentido de mascarado ou de mascarar algo, no sentido negativo da palavra, mas é no sentido de adequar os elementos da sua essência que vão ser demonstrados. Iago, você fumou muita coisa ou isso aí não tem absolutamente nada a ver com a análise? Tem, de fato tem. E aí eu vou chegar nesse ponto. Por que eu acho que isso tem a ver com a análise de jogo e é importante que a gente entenda isso? Porque quando a gente fala o Messi é, o Mbappé é, o Cristiano Ronaldo é, o Neymar é, a gente coloca esses jogadores em uma definição única. E a gente não entende que esses jogadores não são únicos. Por quê? Porque, por definição óbvia da vida, eles vão estar modificando ao longo do tempo. A cada experiência que eles passam a ter, eles modificam o comportamento para o futuro. Básico. Assim como você, assim como eu, enfim, todo mundo que está assistindo e quem não está também. Nesse cenário que a gente está enxergando esses dois pontos, a gente pode identificar que uma análise de jogo, para contar uma devida história, ela precisa apresentar variação no sentido de avaliação. O que eu avalio hoje pode ser igual ao que eu avaliei ontem? Pode. Provavelmente vai ser? Não. Provavelmente apresentará mudanças. As mudanças serão sempre positivas, no sentido de um treinamento positivista que vai melhorar o jogador? Não necessariamente. Pode ser que você faça mudanças ao longo e que alguns jogadores melhorem e outros piorem. Pode ser que você faça mudanças onde alguns jogadores não vão se adequar àquilo que está sendo proposto e vão cair o rendimento. Pode ser que você você perceba situações onde há uma evolução de um jogador, mas não há evolução da equipe. E tudo isso a análise tem que permitir caracterizar. Então não há problema de eu identificar que o Messi tem uma característica central, tem algo que define Messi e que a gente nem sabe definir, seja numericamente ou até mesmo verbalmente. Mas percebam esse ponto, como há uma essência, de fato, você pode colocar uma personalidade, quem assiste jogo frequentemente sabe que há alguns jogadores, como o próprio caso do Cristiano Ronaldo, que você espera que ele vai fazer o gol, você espera que ele vai resolver a partida, você espera pelo jeito da pessoa, ou você espera que um determinado jogador vai ser expulso pelo jeito, uma certa personalidade, uma certa essência desse jogador. Não estou falando que isso seja exatamente a essência, mas é o mais próximo que a gente consegue captar do outro. Né? E há o que é a máscara, ou seja, a adequação dessa minha interação, da minha forma de me expor, através da forma que eu lido com o mundo. E aí talvez esteja o grande ponto de treinamento e talvez esteja o grande ponto de análise. É como entender a forma como esse jogador ou jogadora lidou com o mundo. E se ele vai lidar com o mundo dessa forma ou com essa questão, eu posso identificar que há variações, há grau de adequação maior ou menor de acordo com a demanda do jogo, de acordo com essa lógica imanente do jogo, de acordo com a mudança que vai acontecer no ambiente, no contexto, nas interações, na construção mental do jogo. Né? Então, assim, percebam como tem uma série de coisas embutidas no meio de uma simples análise. Se o número for só um número, ele é pobre. Mas ele precisa caminhar. A gente precisa caminhar com as análises para que elas não virem análises de jogo ou não virem teorias de jogo ou qualquer coisa do tipo. Mas que a gente entenda que nós vamos estudar jogo. E que vamos estudar jogo a partir de diferentes pontos de vista. Eu gosto de número, então eu vou estudar a partir de número. Há outros que vão estudar a partir de outras literaturas. E está tudo bem. Cada um vai conseguir contribuir para que no final dessa história a gente consiga relatar, contar melhor a história. E esse é o grande objetivo de uma análise de jogo bem feita. É contar o que aconteceu de maneira sucinta e de maneira assertiva. Beleza? Então, sim, tem uma essência, tem um cunho biológico, tem coisas de contextos que a gente não sabe, tem questões de informação que a gente não tem a menor ideia de onde vem, mas, é claro, tudo isso
a gente não vai conseguir mensurar a ponto de partida, e nem acredito eu que vai acontecer isso no futuro, mas a gente consegue entender médio e longo prazo como a pessoa lida com diferentes cenários, ou seja, como ela vai utilizando as suas máscaras. E novamente, para a gente encerrar o vídeo, meu agradecimento ao Alcides, à Unicamp, à FCA especificamente, né, a unidade FCA, e também ao Gabriel e à turma de jogo, né, de teoria de jogos, os alunos de graduação que permitem também esse tipo de reflexão ao longo da aula e que é muito importante. Beleza? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, desse tipo de vídeo também de análise. A gente vai trazer mais vezes essas reflexões e eu vou compartilhar as minhas loucuras aqui no canal com vocês. Beleza? Um grande abraço, obrigado pela carinho e audiência. Curta, comente, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Grande abraço e até mais.